Bom, meu querido, bom, minha querida, seja bem-vindo aí, então, à nossa primeira aula do módulo de Entendendo os Gráficos, ok? Aqui eu tô com um gráfico que se chama o gráfico de linha, tá? Mas não é esse o gráfico que a gente opera normalmente. A gente utiliza aqui, é o gráfico de candles mesmo, né? Os candles stick, que eles são os pavios, tá? Então, eu vou te explicar cada um desses pavios, o que cada coisa aqui é. E ao longo das minhas aulas você vai ver que eu utilizo as cores preto e branco, tá? Para não ter o viés de vermelho e verde, que eu vim de setups, regras de cor, enfim. Quando pintava de verde, a gente comprava, quando pintava de vermelho, a gente vendia. Então, eu já pego e boto preto para a cor para os candles de baixa, tá? Candles que abrem aqui nesse nível, descem aqui para baixo e fecham num determinado nível, ok? Então, esse candle, ele abre nesse ponto, e ele vai para baixo e fecha aqui. Então o candle ele tem uma, vamos lá, a estrutura do candle, como que funciona um candle de alta, tá? Um candle de alta e um candle de baixo. Um candle de alta aqui para mim, eu pinto ele de branco, tá? E você vai perceber que tem alguns paviozinhos aqui também. O que é o pavio? É esse risquinho. Esse risquinho embaixo também tem risquinho em cima. Existem N formatos de candle, mas todos eles têm 4 peculiaridades em comum, tá? Que é o quê? A primeira aqui é, se é um candle de alta, ele vai abrir num nível de preço aqui, ele abre aqui e fecha aqui, tá? Ele fechou aqui, ele fechou exatamente aqui. Ou seja, se ele abriu aqui nesse preço, ele foi lá para cima, ok? Ele foi lá para cima, então significa que ele estava num preço de R$ 5 e fechou a 5,10. Então, ele foi um candle altista. A hora o preço subiu desse ativo. Nesse candle, em um único candle, o preço subiu desse ativo naquele determinado período de tempo, ok? Então, outra coisa que vai ter aqui, tá? É a máxima. A máxima. Pode ser também o fechamento. Às vezes tem candles que não tem pavio, ok? O pavio é esse pirulitinho aqui, ó. Isso aqui tudo, ó, esse risco, tá? E tem a mínima. Eu vou escrever exatamente aqui, mínima, abertura, fechamento e a máxima, ok? Fica comigo, eu sei que às vezes parece que é repetitivo isso aqui, mas você tem a opção aqui no Telegram de acelerar, então acelera o vídeo, mas não sai. Não sai realmente dessa aula, porque eu não vou só explicar isso, ok? Não é só uma aula tão básica assim. Pode ser algo muito melhor do que você tem visto por aí fora e pagou caro para ter visto isso, tá? Então, o candle ele tem a abertura, ele abre aqui e ele vai lá para cima, ele se desenvolve até aqui, ele fecha aqui. Isso tudo aqui entre abertura e fechamento, a gente fala que isso aqui é o corpo do candlestick, tá? Então esse candle é um candle de alta, ok? Ele é um candle de alta, ele abre aqui e fecha aqui. Agora, quando ele tem pavio, ele foi lá e cutucou lá o preço, tá? Então ele deixou um nível maior, ou seja, uma máxima. E quando ele tem pavio embaixo, ele deixou um nível menor, ou seja, uma mínima, tá? Então, candles de baixa agora, ok? Candles de baixa são em cor preta. Vamos pegar esse candle gigante aqui, tá? Que ele fez isso aqui. Ele deixou esse pavio aqui e lá em cima ele também deixou um paviozinho. Então, a máxima que esse candle percorreu, ok? Foi aqui, ó. Foi aqui a máxima dele, a máxima e a mínima, tá? Então, aqui é a mínima e lá em cima é a máxima. Por que a máxima é sempre em cima? Porque é o preço maior, tá? É o preço maior, é o preço mais caro. E a mínima é o preço mais barato. Não tem como colocar invertido, tá? A abertura foi exatamente aqui e aqui foi o fechamento, ok? A abertura, fechamento, certo? Perfeito? E isso aqui tudo aqui, então, é o tal do porco. Como eu brinco, né? É o corpo, tá? É o corpo. É o corpo do candle de baixo, ou seja, então, vamos lá de novo. Ele abre aqui, ele tenta ir lá para cima, volta e vai lá para baixo, tenta fechar lá e fecha aqui, tá? Então, tudo isso aqui é o corpo e aqui foi o movimento que o preço fez. Ele foi lá para cima, voltou lá para baixo e fechou, ok? Então é isso, um candlestick. Eu não vou me aprofundar muito nisso, tá? Porque é aula muito básica. Agora nós vamos aprender aí
como interpretar de fato o gráfico em si, tá? Por que que a gente utiliza gráfico? Porque o gráfico ele conta uma história para a gente. Qual é a história que esse gráfico, enfim, indiferente do ativo, indiferente da plataforma operacional que você utiliza, tudo tem um gráfico, ok? E cada tipo de gráfico, né, tem gráfico de Renko, que é interpretado de forma diferente, de pontos, etc. Eu não quero aqui complicar a vida de vocês, eu quero de fato simplificar. É simplificar o mercado. É os segredos do mercado que nada mais, nada menos é que é tão simples quanto colocar uma média móvel e acreditar numa média móvel, tá? Então, por que que o preço ele parou nesse ponto e subiu? Tá? Por que que ele para nesse ponto? Vamos lá, é algumas coisas meio óbvias, tá, gente? Por que que ele para aqui e sobe? Por causa que aqui tem uma mínima. Tem uma mínima relevante. Isso aqui não é um gráfico de 5 minutinhos não, tá, gente? A gente olha um gráfico um pouco maior para definir, de fato, pontos importantes do gráfico, certo? Então, o seguinte, cara, assim, ó, eu quero explicar para vocês aqui o que que tem do lado direito e o que que tem do lado embaixo. Do lado embaixo é bem bom, né? Aqui, embaixo, tá? Embaixo a gente vai ter aqui, ó, uma gradezinha. Quase todas as plataformas funcionam da mesma forma, ok? Aonde que aqui embaixo a gente tem a data e a hora, ok? Se a data e a hora e mais o tempo, né? Mas é o tempo. Data, hora, nada mais é que tempo, ok? Aqui embaixo. E aqui a gente, nessa grade aqui, ó, lateral direita, ok? Nós temos aqui o preço. O preço do ativo aqui, né? Nesse caso é dólar, então o dólar normalmente... A minha filhinha aqui entrou no quarto. Então, o dólar normalmente ele está se movimentando entre 4,99 e 5,80, nesse range que ele está, beleza? Então ele chegou até uma casinha aqui de 5,85 agora. Então, é o valor do dólar, ok? Então o gráfico ele percorre nada mais nada menos que ele percorre para cima, para baixo, para cima, para baixo. Ele faz esse zigue-zague. Às vezes ele fica lateral, ok? Você já vai aprender o que que é topo, o que que é fundo, o que que é tendência, o que que é pivô, tá bom? E ele fica assim. Então o preço ele sai de um ponto, vai para outro. Para aqui, vai para baixo. Para aqui, vai para cima. Para lá, vai para baixo. Para aqui, vai para cima. E assim ele vai se desenvolvendo. Quem tem poder para movimentar um gráfico? Somente os big players, tá bom? Só os big players que podem falar assim, não, aqui eu não quero mais que o preço caia, eu quero que o preço suba agora e ele vem aqui. E aqui eu quero parar o preço e eu vou botar ele para baixo. E aqui também eu quero parar o preço e botar ele para cima. E da mesma forma eles param lá, param aqui. Param lá, faz toda essa lateralização, é só eles que têm poder aquisitivo, ou seja, dinheiro, bala na agulha para fazer isso aqui. Eu e você, se nós combinasse, vamos entrar agora nesse nível de preço junto, com 10 contratos cada um, você acha que nós movimentaria o preço? Jamais, não ia conseguir movimentar o preço, tá? Porque a gente não tem poder para fazer isso. É bilhões que movimentam o mercado. Não é R$ 1.000, 30 mil reais, nem 100 mil reais que conseguem movimentar o preço. É acima de milhões para você conseguir movimentar o preço. É muitos milhões para você ter poder para movimentar um preço, ok? Então, assim, cara, é dessa forma que o preço ele se movimenta. Por exemplo, aqui, vamos lá. Ele tava, olha lá, ó, na tabelinha aqui, ó, desse ladinho aqui, ó, tá em 5,65, 5,64, tá? Ele chegou aqui, essa foi a mínima do dia de hoje, tá? Ele veio daqui de cima, na verdade ele vem lá de cima, lá, ó. Vem lá de cima, lá daquele valor lá de 5,88. E ele caiu, então o dólar em 2 dias caiu, só caiu, ok? O dólar só caiu, certo? Então aqui eu tô sendo um pouco mais simplista para você, tá? Mas porque eu não sei quem é você. Se você já sabe um pouco mais sobre isso, já pula para as próximas aulas. Aí, mas é bom sempre assistir tudo para pegar sempre o know-how do outro professor, tá bom? Então, eu quero que você entenda isso. Agora, essa variação do dólar subir, do dólar cair, enfim, de um ativo, entenda isso como um gráfico. O gráfico vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Sempre que ele faz um movimento assim, ou assim, ou assim, ou assim, eu sempre falo, é a última pernada, ele fez uma pernada. O que é a pernada? É o movimento que o gráfico fez ou para cima ou para baixo. Você vai ver eu falar muito, essa pernada que nós vamos colocar o Fibonacci, ok? Então essa pernada é o qual? Essa aqui,
com essa aqui. Daí a gente traça uma fibra. No módulo de fibra você vai ver como é que a gente faz isso. Para definir níveis de reversão do gráfico. Muito legal a técnica que eu vou ensinar para vocês. Tá bom? Então, dentro disso, a gente vai ter aqui um gráfico se movimentando entre níveis de preço. Não é um gráfico, não entenda só essa estruturinha aqui, ó. Isso aqui é um nível de preço, gente. Porque o gráfico ele sai daqui desse nível de 5,58 e vai até lá aquele nível de 5,70, dá para se falar assim. E depois ele fica lateral aqui por alguns dias. Ele não se movimentou em tendência, ele ficou lateral, ok? Então, e depois ele se movimentou para cima. Mas num todo, o dólar, a gente está vendo a história que o gráfico conta para a gente. É por isso que é importante a gente operar gráfico, tá? E não ficar embananado em regra de cor e setup disso e daquilo, média móvel te falando para comprar e isso. Cara, não faz sentido eu operar. Não faz sentido, tá? Por mais que tenha gente que ganhe dinheiro, e talvez você que está aqui, está vindo aqui já ganhando dinheiro, ok? Com média móvel. Mas tudo bem, beleza, show de bola. Não estou condenando quem faz isso, tá? Mas para mim não faz sentido. O preço ele tá aqui, nesse range aqui, tá? E aí agora eu te pergunto, qual é o melhor nível de preço para nós vender? É aqui? É aqui? É aqui? Ou é lá em cima? Assim, ó, uma regra geral dentro do nosso método. A gente vai vender um ativo quando ele estiver caro. Só dessa forma. E a gente só vai comprar um ativo, só vamos comprar um ativo quando ele estiver barato. Simples assim, ok? Então, eu te perguntei, aqui é um bom nível de preço para vender? Não, porque o ativo não está caro. Caro é lá em cima, ó. Ó, vamos lá, é só entender o preço, gente. É só entender o preço, porque 5,63 é mais caro ou é mais barato do que 5,88? É mais barato. Mas o que eu falei lá em cima? Que a gente só vai vender um ativo se tiver caro. Então, se é mais barato, não é para vender aqui. É para guardar oportunidades de compra aqui nesse nível de preço. Nesse nível de preço aqui, ó, principalmente por causa dessa lateralização, e tem vários fundos, você já vai aprender o que é um fundo, ok? É melhor eu buscar sempre por uma compra, por uma opção de compra nesse nível de preço. Buscar um motivo de compra, que é o que eu falo para os meus mentorados. Busque um motivo de compra nessa região, ok? E lá eu passo também para eles o meu método com base em manipulação de mercado. Precisa de ter uma manipulação acontecendo para daí eu entrar numa compra, eu entrar sempre no stop loss da sardinhada, né? Deixa todo mundo tomar stop, depois eu entro com os big players. É assim o nosso método de Smart Money, ok? O que eu vou te ensinar aqui é comprar e vender barato com algumas técnicas a mais que eu trago lá de dentro do meu método e que eu não vou cobrar nada de você, entendeu? Eu não vou cobrar nada, realmente. Como eu falei na live, é uma live que eu tô realmente abrindo o coração aqui para vocês e derramando conteúdo bom, porque, cara, eu sei de onde eu vim, eu sei como é ruim estar aonde eu estive, que é preso em regra de coloração, média móvel, etc. E agora eu concluo, tá? Eu concluo falando, cara, não faz sentido. Se você me falou que o preço estava aqui e veio para cá, tá? Ele caiu, tá? Então o preço ele tá barato, e lá em cima ele tá caro. Lá em cima ele tá caro. Não faz sentido eu vender aqui então. Faz sentido quando o preço subir lá em cima eu vender de novo. Lá faz sentido eu vender. Lá faz sentido eu vender. Ó, lá faz sentido eu vender. O que faz sentido eu fazer aqui? Comprar. Aqui eu compro. Só que olha só, quando você utiliza uma média móvel, o que a média vai fazer? Ela vai fazer isso aqui e vai vir aqui, tá? Aí o preço vai vir num zigue-zague aqui e vai chegar aqui. E sabe o que você vai fazer? No meio do caminho é onde mais tem briga. É onde existe as maiores manipulações em região de 50% de Fibonacci, ok? E você vai ver nas aulas de Fibonacci eu mostrando isso aí e eu mostrando nas aulas de manipulação, que são 2 módulos que eu preparei para você aqui para baixo, acontecendo isso aqui. E aí você vai lá e vai, porque uma média móvel está te falando para vender, você vai vender e vai entrar dentro da manipulação dos grandes players. Eles vão jogar o preço para cima para o melhor nível possível para você vender e você não vai mais poder vender, porque você já entrou errado. Você entrou
fora de estratégia, você não foi estratégico. Aqui dentro, eu ensino você a ser estratégico com base no gráfico. Agora eu tenho que passar para você o que é um topo e o que é um fundo, tá? Para você de fato entender o gráfico, tá? Então eu vou fazer o desenhozinho primeiro e depois nós vamos detectar no gráfico mesmo o que são os topos e o que são os fundos, beleza? Então assim, gente, ó, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. O preço ele sai, lembra que da tabelinha de preço que tem aqui e tem lá, ó, tá lá a tabelinha, aqui é o preço e aqui é a data e hora, né? Ou barra tempo, ou dia. Dia vai ter os dias da semana, as horas, né? Meses, enfim, do ano, etc. É só você olhar aqui e bater o olho. Se você, eu tô dando aula para vocês na Black Arrow, que é a ferramenta que eu uso para análise e eu faço normalmente na minha conta real as operações pelo MetaTrader na Hantec, que é uma corretora top de galáxia, cara. Eu até posso pedir para vocês ir lá no canal depois e dar uma olhadinha, ver se eu tenho algum conteúdo sobre a Hantec ensinando como criar conta, tá? Ou podem me chamar no privado que eu passo um link para vocês abrir uma conta. É bem simples e, cara, eu vou gravar um conteúdo top também sobre isso, tá? É a corretora uma das mais conceituadas dos Estados Unidos, da América Latina, mundial, na verdade. Ela está praticamente em todos os continentes do mundo, tá? E é muito conceituada. Os spreads dela são bem baixos também, bem baixos, bem competitivo, tá? Não é market maker, que ela não segura a tua ordem, ela direto ela envia a ordem a mercado, de fato, você enviou, ela vai e manda lá para as bolsas. Tá? Ela não fica segurando, a market maker segura a tua ordem e manipula. É isso que é o ruim, você pegar uma corretora ruim desse jeito, tá? Mas então, você sabe que o preço sai daqui e vai para lá. Isso aqui eu já te expliquei, que o preço ele movimenta zigue-zague, tá? Então, o que é um topo, Cris? O topo é isso aqui, gente. O topo sempre vai ser um nível maior do preço, tá? Ou seja, o preço sempre vai ser, o topo sempre vai ser o mais caro. Então, é aqui em cima, ó, topo, 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 topo. Entenda o topo como uma montanhazinha, ou como eu sou bem didático aqui, eu falo, é como se fosse um A, tá? Como se fosse um A, ok? É um A aqui, ó. Vou fazer aqui com a linha. É um A, ok? Ele faz o A. Ele faz o A. Ou uma montanha. Chama como quiser. Se você gosta de natureza, é uma montanha, é um pico, ok? Então, em topo, normalmente a gente vai procurar por opções de venda, tá? A gente sempre vai querer os topos mais bonitos, né, para vender, certo? Ok? Eu vou te ensinar quais são os melhores topos para marcar no gráfico em um módulo muito top sobre região de liquidez, muito top mesmo, tá? Então, os fundos, o que são os fundos, Cris? O fundo é os níveis de preço mais baixos, é onde a gente busca as compras, ok? Então, aqui tem um fundo, ok? Tem um fundo, aqui tem um fundo, aqui tem um fundo, só que ele está muito numa região de 50, então a gente não considera ele para comprar. A gente sempre vai buscar por compra por aqui, ou abaixo dos fundos. Aqui que está a sacada. Abaixo dos fundos. Aqui também tem um fundo, ok? Então, basicamente, o fundo ele faz esse V, ok? Ele faz esse V aqui. E o topo ele faz o A, ok? Então, aqui, ó. Vamos procurar os topos e fundos. O que você pode usar também, se você usa Profit Chart da Nelogica ou a Black Air, botão direito, inserir indicador, detector de topos e fundos, e ele já faz ele caça todos os topos e fundos do gráfico. Olha só que bacana, cara. Olha só, então, olha só que legal, cara. Olha aqui. Então eu tenho topo aqui. Vamos pegar só daqui dessa linha para cá, ó, tá? Senão a gente vai se matar aqui. Caçando topo e fundo aqui, ó. Topo, topo. Ó, lembra que o topo é o Azinho aqui? Azinho. O Azinho aqui, ó. Topo, 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 topo. E assim vai, ó, gente. Aqui tem topo, 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 topo. Eu ainda posso falar para a ferramenta botar o Tzinho e o F de fundo. Botão direito, propriedades. Abre aí. Opções de desenho, desenhar os rótulos. Eu aplico e ok. Olha lá, ó. O F de fundo, T de topo. Ó. Fica bem mais fácil de eu explicar até para você. Ó. Ó, tudo que é topo é nível maior, tudo que é fundo é nível menor. Beleza? Olha só que bacana. Então, aonde que eu vou, teoricamente, né, no gráfico, tá? Não é um operacional de fato, mas aonde são os melhores pontos para comprar? Aqui.
porque está cheio de fundo aqui nessa região. Ou seja, o preço bateu, subiu, bateu, subiu, bateu, subiu, bateu, subiu, bateu, subiu. Ora, quando ele bate, olha aqui o que está acontecendo, já está subindo. Muito mais fácil do que você querer comprar aqui no meio do caminho, ó, porque fez um outro fundo aqui. Mas não é, cara. Você vai aprender aqui, ó, que isso aqui, ó, esse fundo aqui, ele foi desenhado para manipulação. Os melhores fundos estão aqui, ó, para comprar. Aí quando você cai num time frame menor, você tem lá o seu setup de choque, de SMC, etc e tal, aí você vai fazer uma ordem de compra aqui, vai ver que vai dar um baita de operacional bem bacana aqui também, ok? Então, cara, isso é topo, isso é fundo, tá? Agora eu vou te explicar um pouquinho o que é tendência. O que é tendência dentro da análise gráfica. Nas aulas de SMC vai ficar bem melhor a explicação também já, porque eu já vou ter vindo com você com esses conceitos aqui, que são simples e muito básicos, tá? Tendência de alta é o preço se desenvolvendo para cima, tá bom? Quando tem isso aqui, não é tendência, tá? Isso aqui é uma lateralização, ou seja, eu tenho um topo aqui, outro aqui, outro aqui. Então eu tenho 4 topos, e aqui embaixo tem um fundo, 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 fundo. 5 fundos. Ou seja, eles estão nos mesmos níveis de preço. Tudo é preço, gente. Se olhar lá para a tabelinha, ó, onde que o gráfico travou aqui? Nesse nível de preço. Tem gente segurando esse nível de preço, não querem que dali passe. E da mesma forma, tem gente travando nesse preço, eles estão segurando. Eles quem? Quando eu falar eles, a palavra eles, é os big players, é as instituições financeiras, os grandes bancos, as grandes corretoras, ok? Presta atenção. Eles são quem manipulam o mercado, beleza? Então, assim, é lateralização. Quando o preço ele se desenvolve nesse sentido aqui, ó, para baixo, você pode ver que ele sai desse nível e para lá embaixo. Então ele está numa tendência de baixa, baixista. Esse ativo, por algum motivo, motivo externo, etc., política, economia, etc., fez esse ativo cair. Isso a gente não faz. Fundamentalista, fica olhando notícias econômicas para projetar. Cara, o gráfico já vai te falar isso. Tá? Então, dado uma técnica que eu criei, eu tenho a minha, que é a Smart Money, com base nos conceitos que eu te passar aqui, que são 80% dos conceitos do Smart Money Pro, do meu método, que eu vou te passar de forma gratuita aqui, sem te cobrar nada, ok? Você pode bolar o seu método aí depois, ou ter o meu método e o meu acompanhamento ao vivo 3 vezes por semana, mas isso é papo para mais depois, tá? Então, vamos lá. Tendência de alta se movimenta, tá? O preço ele se movimenta dessa forma assim, ó, a tendência de alta. Eu tô sendo bem devagar, bem calmo aqui, cara, porque eu não tô com pressa, tá? A tendência de alta vai ter topos e fundos sempre mais altos uns que os outros, beleza? Ou seja, aqui eu vou ter um topo, lá um topo. Concorda que esse topo aqui é menor do que aquele e esse é maior que esse? Então, eu tenho já uma estrutura de alta. Aqui eu tenho topo, aqui eu tenho topo. Onde é que estão os fundos aqui, Cris? Está aqui, ó. Fundo, fundo, fundo. E agora aqui eu tenho um possível fundo. Tem que esperar ele só fazer aquela voltinha, tá? Ah, ele fez a voltinha aqui, ele já marcou um fundo, beleza? Então tem um fundo, certo? Isso é tendência de alta. Na análise SMC, que eu vou passar para vocês aulas bem explicadinho, eu vou te explicar como que funciona quando uma estrutura ela é quebrada. Ou seja, o que eu chamo isso aqui, que isso aqui é uma estrutura altista, ok? Então presta atenção nessa frase, estrutura de preço. Essa é uma estrutura que o mercado está se desenvolvendo em alta. Teve notícias boas, etc. Não sei o que e tal. O fulano de tal comprou a Apple, etc. Que movimentou o mercado. Ou o Cristiano Ronaldo, aquela vez que derrubou, que não quis a Coca-Cola e pegou a água, né? Numa entrevista, o que aconteceu com as ações da Coca-Cola? Caíram. Então acontece isso aí, gente, né? A gente não consegue prever essas coisas. É muito do imprevisto também essas coisas. Ou muitas das vezes é planejado e a gente não sabe. Isso é uma das coisas de manipulação de mercado também, tá? Isso é sacanagem, não pode ser feito. Isso é fora da lei, isso aí, né? Então, essa é uma estrutura de preço altista, quando os topos e fundos estão se movimentando para cima, que foi o caso aqui do dólar, ó.
do dólar, ó. Tá vendo? Os fundos estão todos eles aqui, ó. Fundo, topo, topo, fundo. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, fundo, fundo. Opa, aqui deu uma quebrinha, né? Aqui deu uma quebrinha, mas eles, em teoria, se continuarem se movimentando sempre para cima, beleza? Agora, vamos pegar um exemplo aqui de baixa. Vamos ver, o dólar estava vindo muito de alta, né? Aqui mais pro lado, ó. Aqui, ó. Esse é um exemplo de estrutura de preço de baixa, tá bom? Ó, então, vamos lá. Estrutura de baixa ou tendência de baixa, ok? Ele vai fazer, teoricamente, e na prática também, isso aqui. Ou seja, topos, 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 fundos, fundos, fundos e fundos. Beleza? Ou seja, topos e fundos para baixo. Então, na estrutura de baixa, os topos e os fundos sempre são uns menores do que os outros, beleza? Sempre são menores uns que os outros, ok? Então, isso aqui a gente consegue ver nesse nível de preço aqui, ó. Mas o que isso tudo importa para mim, Cris? Isso importa e demais para saber qual direção que você vai entrar em uma operação, tá? Por exemplo aqui, se o preço está numa estrutura de baixo, por que você vai comprar? Você vai tomar lapada, 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 não vai conseguir comprar. Pô, você tem que seguir a tendência, claro, mas a gente não opera a tendência de fato, como muitos operam com toquezinho em média móvel, isso e aquilo. A gente opera de uma forma diferente, mas a gente tem o viés, não, o preço nesse momento, nesse mês está para baixo. Vamos optar por sempre vender mais. Mas se der a opção de compra, a gente também vai comprar, tá? Mas tem que ser as melhores compras possíveis, beleza? Então, para isso que a gente utiliza essa parte um pouco mais chatinha, tá? Que é o que eu chamo de análise técnica ou análise de preço, do movimento do preço. E existe aquela lateralização, que é a que eu mais gosto às vezes, cara. Por quê? Porque é aqui que está a grande manipulação do mercado, ok? Onde que em topos os grandes players manipulam muita gente para vender, para acumular stop em cima. Em fundos também, muita gente para comprar, para acumular stop loss embaixo, tá? Então, isso aqui é o preço tá travado, a gente está trabalhando dentro de um range, em cima a gente vende, embaixo a gente compra, simples assim, não tem muito o que fazer. Ou seja, os topos estão em cima e os fundos estão embaixo, como a gente já viu antes. Certo, gente? O que mais que eu teria para explicar da parte de estrutura de preço, o movimento do preço, topo e fundo? Bom, a lógica comercial já expliquei um pouco para vocês, né? Eu vou fazer um outro overview aqui para vocês sobre isso, ok? Que, cara, não faz sentido se eu entendo de topo e fundo, tá? Se eu sei que para mim comprar, eu tenho que esperar o preço cair pelo menos aqui nesse fundo aqui. Se ele passar desse fundo, a gente valida isso com indicadores de volume, etc. Eu vou passar para vocês quais são. E também o nosso indicador exclusivo aqui da Academia Smart Money, que eu não vou compartilhar no canal do YouTube. Somente vai estar aqui dentro, tá bom? Então aqui, ó. E esse fundo aqui. Ou aquele outro fundo lá de baixo, para comprar. Ok? Só que assim, a gente tem uma quebra de estrutura aqui agora. Exatamente aqui e quebrando esse outro fundo. Então, opa, eu vou considerar essa última movimentação aqui para mim, quando o preço subir lá para cima, fazer uma venda mais linda e filé do mundo, gente. É, é uma técnica que eu desenvolvi em cima de em níveis de Fibonacci que eu tenho certeza que você nunca viu, tá? Eu tenho certeza que você nunca viu esses níveis de Fibonacci. Ok? Então, beleza, gente. A lógica comercial, um exemplo, tá, gente? A gente tem lá o feirante, que ele vende lá banana. Banana, exatamente, banana. Eu quero que isso entre na cabeça de vocês, cara, que a gente opera preço, preço, preço. Preço barato, compra. Preço caro, vende. Ponto final. Ok? Então, assim, se o cara lá acabou a banana dele, o que ele vai fazer? Ele vai na outra tenda do lado lá comprar banana mais caro, ou ele vai esperar o fornecedor de banana, que tem um preço mais barato, chegar com um caminhão lá na feira dele para ele comprar banana mais barata para poder vender caro? O que ele vai esperar? Banana. Ele vai comprar banana mais cara do outro feirante que está cheio, com estoque cheio de banana, ou ele vai esperar o fornecedor dele que vem no outro dia
né, nesse horário, nesse determinado nível de preço, etc e tal, ele vai vender para o cara mais barato. Vai ter que esperar para lucrar depois. Então, aqui no mercado, gente, se eu tenho, por exemplo, eu tenho uma banana aqui, ó. A banana vai estar aqui nesse nível de preço, tá? A banana, normalmente, para os feirantes, né? Vamos lá, banana é igual a, sei lá, cara, RS, R$2 o quilo. R$2 o quilo. Quilograma. Certo? Comprando direto do fornecedor. Aí, o feirante X está com estoque zerado. Não tem banana para vender na fruteira dele. A gente fala aqui no sul fruteira. Vocês podem falar sacolão, sei lá como é que querem falar, tá? Mas o feirante Y tem banana em estoque. Só que ele vai vender a preço final. Na prática, o que é isso? Se a banana, uma hora, ela estava nesse nível de preço por R$2, ok? Na prática, R$2. Agora, esse feirante aqui, ele está vendendo a banana a, sei lá, a R$5 lá pro cliente final. R$5. Faz sentido. Vamos lá, o Pedrinho, o dono dessa feira X aqui, o Pedrinho, comprar a R$5. A R$5. Faz sentido ele comprar? Não, porque tá caro. Não faz sentido. Então, por que no gráfico, quando a gente tem no gráfico aqui, ó, a gente tem no gráfico aqui um desenhado, que aqui é o melhor preço para comprar e não aqui? Por que eu vou comprar aqui para tomar uma lapada aqui, como aconteceu com os compradores aqui nesse nível de preço? E por que eu não espero ele cair no melhor nível de preço, eu já comprar aqui, comprei, me defendi e tal, já tá no 0 a 0. O resto é lucro. É o melhor nível de preço, gente. E outra, você precisa esperar dentro do mercado. O que eu estou passando aqui, eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês. Que quem espera tem muito mais lucro do que quem é ansioso, tá? Então, toma cuidado com isso aí, cara. Níveis de preço. Níveis de preço é o que eu quero que vocês aprendam, gente. Isso vai fazer total diferença. E lá no módulo, que é daqui a pouco, mais para frente, tá? Que é a região de liquidez, se eu não me engano é o módulo 4 ou 5. Lá eu vou te ensinar quais são os melhores pontos para marcar no gráfico. Não é qualquer um, tá? Não é qualquer nível. E tem tempos gráficos diferentes. Por exemplo, eu vou botar aqui a marca d'água só para vocês ficarem ligados que ativo que é esse e qual é o tempo gráfico. Ok? Qual é o tempo gráfico? Porque candlestick a gente utiliza, por exemplo, assim, ó. Existe os 60 minutos, que você sabe que é 60 minutos, é uma hora, tá? Para analisar ou fazer uma ordem de compra ou venda. Tem gente que utiliza gráfico de 5 minutos. O que isso representa, tá? 60 minutos. Nada mais, nada menos é que cada candlestick demora 1 hora para fechar. Então, cada um desses candles aqui é o que representam a 1 hora. 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, etc. Vai indo. Tá? Se eu boto num gráfico de 15 minutos, cada um desses candlezinhos aqui representam 15 minutos de negociação. Ok? Isso aí é a parte mais básica que tem. Eu não vou ficar muito me atendo a isso, tá? Eu acredito que quem está chegando aqui agora é porque já tomou lapada do mercado, já sabe de tudo isso aí e quer ir direto ao ponto. Então, os próximos módulos vão ser bem direto ao ponto mesmo. Então, o próximo módulo aí é o módulo de SMC. Eu vou resumir de fato o SMC, eu não vou passar todos aqueles conceitos doidão lá para vocês, etc. Tá? Fica bem tranquilo quanto a isso, que é conteúdo direto ao ponto. A parte mais top é depois do módulo 4 e 5, cara. Módulo 4, 5 e 6 é os módulos mais top que tem. E o 7 é onde a gente vai juntar tudo. Eu vou fazer tudo na prática com vocês, beleza? Então vamos que é só o começo, galera. Bora pro próximo módulo. Valeu!